Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do VirtudeCast, o podcast da Virtude, que a gente traz profissionais que estão na linha de frente do nosso cuidado para falar sobre temas relativos à saúde mental. E hoje, para falar de um tema muito interessante, que é a inteligência emocional, eu tenho aqui como convidada a Mariana Moraes, nossa psicóloga aqui do Hospital Dia Virtude Conviver. Mariana, obrigado pela tua presença, é Eu um que prazer conversar agradeço. com você. E eu queria começar te perguntando inteligência emocional, né? Assim, em termos práticos, de uma forma mais introdutória. O Uhum. que seria inteligência emocional e por que você acha que ganhou tão relevância hoje em dia esse tema? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. É um tema que hoje é bastante utilizado, não é? Uhum. E a inteligência emocional, na verdade, é a capacidade de compreender e lidar com as próprias emoções. Só que relativizou muito, porque o tema, ele foge também para outros caminhos, como, por exemplo, excluir, eliminar algumas emoções importantes que todos nós passamos, né? E que precisamos lidar de alguma forma, como frustração, raiva, tristeza. Então, muitas vezes, essa inteligência emocional acaba sendo pregada de uma forma, né? Elimine esses sentimentos e coloque em prova só o que é bom, o que é positivo, e automaticamente você vai estar ali praticando essa inteligência, quando na verdade é o oposto. É quando você aceita e acolhe essas emoções, de um modo geral. Entendi. Então é meio que você agir como se fosse um robô, você ignorar os seus próprios sentimentos para conseguir, digamos assim, se manter vivendo. É meio que isso? Isso vem sendo pregado, na verdade, né? Mas o Uhum. oposto, que é a parte mais difícil, porque é desconfortável entrar em contato com algumas emoções. Não é fácil, não é Uhum. legal, algumas vezes, né? Então, a inteligência emocional, ela parte por esse caminho de acolher essas emoções, de identificar quais emoções e quais situações se encaixam nesse momento, identificar um processo envolvendo até autoconhecimento mesmo, quais são as situações, quais são os cenários que causam sentimentos desconfortáveis e confortáveis também, para administrar melhor. Eu acho Uhum. que, substituindo inteligência emocional, se a gente fosse fazer isso, seria colocar esse termo, uma forma de lidar com essas emoções que se apresentam para a gente no dia a dia. Uhum. Hoje em dia tem sido muito falado que saúde mental é muito importante porque a nossa vida alcançou níveis assim que a gente tem um conforto, digamos, físico que é Uhum. muito ok, né? É muito tranquilo de viver. Mas, por incrível que pareça, o modo de vida que a gente tem vivido, esse modo de vida tão acelerado, né? Uhum. Ele pede muito saúde mental. Nesse sentido, a inteligência emocional, ela é algo que as pessoas precisam desenvolver ou a pessoa já nasce com inteligência emocional? Bom, a gente cresce, a gente nasce e a gente não sabe muito bem como lidar com as emoções. Na verdade, a gente não aprende a nomear as nossas emoções. Então, e aí é onde vem a psicoterapia, né? Porque a terapia ela ajuda o indivíduo a desenvolver essa autonomia de nomear as emoções. Porque muitas vezes é comum você perguntar a alguma pessoa como ela se sente e ela responder não sei. Hum. Não sei como me sinto. Eu sei que eu estou desconfortável com alguma situação, mas eu não sei como eu me sinto exatamente. Então, a psicoterapia vem com esse convite de aprender a nomear, de dar nome ao que você está sentindo. Então, eu acredito que a gente desenvolve essa capacidade durante a vida. E é Entendi. muito vendido também que essa capacidade, ela se adquire assim, não é da noite para o dia. Quando, na verdade, é um processo gradativo, que requer disposição e acessibilidade. Entendi. Não é basicamente escolher ter inteligência emocional. Tipo, eu escolho ter inteligência emocional e por isso eu. É como se virasse uma chave, não é bem assim, né? Não, não é bem assim. É um processo árduo, não é, linear, Hum. ele precisa ser contínuo. É um Uhum. convite para sempre dar continuidade a esse processo, de identificar, de reagir, de saber como você lida com emoções e eu acho que, de um modo geral, nos convida a isso. Uhum. Então, a terapia ela entraria muito nesse sentido de trazer esse autoconhecimento mesmo, né? Mas assim, Uhum. a gente sabe que infelizmente ainda tem um grande tabu por conta da saúde mental, né? De todo o espectro da saúde mental ser algo muito estigmatizado. E as pessoas, devido a isso, só tendem a procurar ajuda quando estão passando por uma crise ou passando por um momento delicado.
que é o momento que normalmente a gente não tem inteligência emocional mesmo, né? O que dizer para essas pessoas? Qual é a importância de, digamos assim, sentir que precisa desenvolver autoconhecimento, de sentir que precisa desenvolver essa inteligência emocional? Essa pergunta ela é muito importante porque ela parte para vários aspectos da vida da gente. Nós não temos uma cultura de prevenção. A gente só procura algum tipo de serviço quando estamos na última, né? Na estaca zero, no limite. Então, como ir o oposto, né, dessa cultura? Procurar trazer essa informação do quanto é importante a prevenção de estar à frente de um campo mental, que é um campo invisível, né? Uma dor que se mostra aqui fisicamente, eu consigo ver, eu consigo notar, eu consigo observar. Mas e uma dor emocional? Como observar isso? Então, eu acredito que o primeiro ponto e a chave principal é informar o quanto é importante e as pessoas busquem esse processo, busquem, de fato, se conhecer, acessar essas emoções, identificar. Ah, mas, poxa, eu não estou com nenhum problema aparente. Tá, mas e aí? Tu conhece a tua história de vida? Tu sabe quem tu és? Consegue responder isso? Porque... Um bom norte, digamos assim, para a inteligência emocional seria o que a gente normalmente chama de personalidade. Por exemplo, tem pessoas que são um pouco mais extrovertidas, que parecem ser mais felizes, tem pessoas que são mais introvertidas, parecem, né, ter um nível de energia mais baixo. Inteligência emocional tem a ver com isso? É algo que é de si para si? Assim, eu identifico as minhas emoções, portanto eu estou tentando fazer um exercício de inteligência emocional, é algo que é perceptível assim para os outros também? A inteligência emocional ela é muito individual, né? Então, parte muito desse campo de autoconhecimento. Não tem como falar de inteligência emocional sem falar de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho acesso à minha história de vida, inclusive emocional, eu vou saber administrar algumas emoções. Então, parte dessa individualidade mesmo, uma questão mais pessoal do que coletiva. Uma coisa que tem muito, assim, pelo menos para mim, tem sido muito presente é essa questão de inteligência emocional no mundo profissional mesmo, né? A gente estava até brincando aqui antes de começar a gravação que parece muito até às vezes papo de coach, essa questão. Mas a inteligência emocional, no caso, o uso dela na prática do dia a dia é, por exemplo, algo de não deixar se abalar tanto por uma situação, digamos assim, ter esse jogo de cintura de passar pelas situações de uma forma mais estável emocionalmente, ou é muito mais sobre sentir um determinado tipo de emoção, reconhecer aquilo para poder tentar administrar? Qual é, digamos assim, o que é de fato essa inteligência emocional na prática? Sim. O importante é que a emoção chegue. Com a emoção chegando, vai dar espaço para que a pessoa sinta o que está acontecendo, sinta como ela está se percebendo diante daquela emoção. Então, quando a gente tende a descartar, a eliminar ou a colocar embaixo do tapete, em algum outro momento, com uma situação ou similar ou não, pode revisitar esse gatilho, né, que a gente chama muito de gatilho. Então, a partir do momento que a gente não sente essa emoção que a gente descarta, ela fica ali presente de alguma forma. Ela vai ficar guardada. Então, o importante é, de fato, se conectar com essa emoção, saber o que ela está querendo comunicar. Porque ela quer dizer algo. A emoção se apresenta, a gente sente, e ela quer dizer alguma coisa. Então, quanto mais conhecimento eu tenho daquela emoção e de situações que provocam essa emoção, eu vou, com certeza, construir mais inteligência emocional. Então, tudo gira muito em torno do próprio autoconhecimento, né? Sim. E, assim, você como psicóloga, no teu dia a dia, atendendo os pacientes, existem pessoas que já têm mais inteligência emocional, digamos assim, de uma forma natural, já chegam para fazer a terapia com isso mais desenvolvido, ou é algo que, tipo, todo mundo chega na estaca zero, por assim dizer, e ao longo do tratamento é que vai tendo essa visão, vai desenvolvendo essa inteligência emocional? Algumas pessoas conseguem comunicar mais como se sentem, identificar como estão se sentindo. Para essas pessoas, eu não queria utilizar o termo mais fácil, mas acaba sendo um pouco mais fácil do que para outras pessoas. E isso não torna o processo impossível para todo mundo. É possível, porque ele é gradativo, ele é construtivo. A própria pessoa ela vai ali construir essa própria bagagem. Então, para algumas pessoas é um pouco mais natural, um pouco mais acessível, mais fácil.
e para outras não. Para outras, de fato, vai começar ali do zero, administrando essa tomada de consciência. É muito de pessoa para pessoa e de experiência para experiência, né? Sim. Imagino. Uma coisa que eu queria saber é que, assim, se dá para notar, se pode fazer algum tipo de, não vou dizer nem um autodiagnóstico, mas, assim, uma análise, as pessoas podem, por exemplo, eu no meu caso, se eu quiser, de repente, parar para pensar se eu tenho ou não tenho inteligência emocional, ou se eu posso desenvolver, ou se eu acho que preciso melhorar, teria algum tipo de indício, assim, que mostre que a pessoa não está muito bem, que precisa, digamos assim, desenvolver melhor essa inteligência emocional, seja no comportamento, na fala? Como é que mais ou menos isso funcionaria, assim, na tua percepção? Eu acho que depende muito do objetivo daquela pessoa. Ela pode procurar outros tipos de serviço, como a psiquiatria, a neuropsicologia, que pode auxiliar na aplicação de perguntas mais específicas, né, para que ela identifique, mas eu acredito que depende muito desse objetivo. O que é que ela deseja construir? Quais são os comportamentos que essa pessoa deseja mudar ali naquele processo? Eu acho que o próprio cliente, o próprio paciente trazendo isso, fica mais claro para identificar o quão ele precisa melhorar em alguns aspectos, o quão aquilo precisa ser mudado, precisa ser resolvido. Entendi. E outra coisa, assim, que é muito comum na vida da gente, é que a gente tende a separar em núcleos, né? Tem um núcleo familiar, tem um núcleo profissional, tem os amigos, tem a família, amigos mais próximos, amigos menos próximos. Em todos esses, digamos assim, espaços de pessoas, a gente tende a apresentar uma faceta nossa, como se fosse uma máscara, uma personalidade diferente, assim. Inteligência emocional tem ligação com isso? É você justamente fazer o manejo do que você pode ou não pode mostrar, ou isso está relacionado a algum outro tipo de coisa? Acho que essas facetas que você traz partem muito do campo relacional, né? Tem vivências, sei lá, campo de amizade, campo de família, que você vai se comportar de uma forma diferente, e isso é natural, essas facetas existirem. E eu acho que parte muito do que faz sentido para aquela pessoa. Tá, eu estou num espaço que exige de mim que eu tenha uma postura mais séria, mais descontraída. Como é que eu posso organizar isso aqui para que eu me sinta confortável com o que eu estou fazendo e como estou me comportando? Então, eu acho que... E aí a gente volta de novo para esse tema do autoconhecimento. Porque essas facetas, elas vão ser colocadas ali, apresentadas de acordo com a administração. Sim. Então, eu acho que cabe muito ao que faz sentido para aquela pessoa. Tá? Faz sentido nesse espaço eu estar reagindo como estou reagindo? E essas perguntas podem vir à tona constantemente, né, nesses processos. E uma outra coisa que eu queria saber, além da terapia, né, como você já falou, e dessa análise, né, que a gente mesmo faz de quem a gente é, de como a gente se apresenta no nosso dia a dia, existem outras ferramentas ou outras possibilidades para o manejo, o desenvolvimento dessa inteligência emocional? Existem as escritas, né? As escritas terapêuticas, elas auxiliam muito nesse processo, que é colocar ali no papel como você se sente, porque a gente tem certos tipos de padrões que muitas vezes não são notados inicialmente por nós. Às vezes esse olhar vem do outro. Olha, eu percebo que você se comporta de tal jeito quando situações assim acontecem. Tu já percebeu isso? Muitas vezes esse olhar também vem do outro, que pode ser de um psicoterapeuta, de um amigo, de um familiar, de alguém próximo, de um líder da empresa, né? Então, muitas vezes essa percepção ela vem do outro, né? De coisas que a gente precisa melhorar ou até mesmo de padrões. Então, as escritas terapêuticas, elas ajudam muito a se conectar com essas emoções, com essas situações. Então, para além da psicoterapia, as escritas, o compartilhar, o falar, comunicar-se com outras pessoas que estão também nesse processo. Eu acho que a gente acaba criando assim tribos, né, grupos de identificações. E quanto mais eu comunico aquele padrão de comportamento, as coisas que eu desejo mudar, melhor e mais fácil vai ser também essa construção junto com o coletivo. Então, práticas como escritas, como compartilhar com rede de apoio, ter pessoas nesse processo auxilia muito também. Entendi. É muito daquilo de desabafar às vezes, né? Tipo, compartilhar o que está passando, o que está sentindo. Entendi.
E agora eu queria saber algo mais assim para o contexto do teu dia a dia aqui na Virtude, junto com esse contato com os próprios pacientes, né? A gente fala muito que a gente é um lugar de acolhimento, né? Sim. Que as pessoas quando estão dentro de uma clínica psiquiátrica ou até mesmo dentro de um hospital-dia, como é o caso que estamos aqui hoje, elas não estão aqui porque estão 100%. Elas passaram por alguma coisa, uma situação às vezes delicada, né? Sim. E elas estão aqui tentando retomar essa qualidade de vida, essa saúde mental, no caso, às vezes estabilizar, né, um quadro delicado que estão passando. Nesses casos que envolvem pessoas que estão passando por esse momento de vulnerabilidade, a inteligência emocional é algo que ela é prioridade ou ela vem junto com outras questões para deixar a pessoa, digamos assim, mais estável até ela conseguir, né, assim, por conta própria ir desenvolvendo essa inteligência emocional? Uhum. Eu costumo dizer que o acolhimento, ele encoraja as pessoas, ele fortalece as pessoas e todos nós passamos por momentos de vulnerabilidade. Aqui a gente tem um contato maior com pessoas que estão passando por essa condição e é muito comum com o acolhimento, com a presença, com a companhia, do estar perto, do estar junto, juntamente não só com o paciente, mas também com a família, porque a gente faz esse trabalho aqui e é magnífico do estar presente com o outro. Então, a partir do acolhimento, né, de algo que é tão simples, né, aparentemente, mas ele proporciona esse encorajamento ao outro. E aí, esse suporte que vem do externo, que vem da equipe multidisciplinar, ele colabora para que o outro seja alimentado de alguma forma, porque sozinho, por enquanto, ele não está conseguindo. Ele precisa desse suporte. Então, a equipe vem, soma nesse trabalho e ele vai desenvolvendo essas potências, né? Essa inteligência emocional, como a gente vem discutindo aqui. Então, juntamente com esse trabalho coletivo, é possível que essa pessoa consiga construir a partir desse suporte. Entendi. E aí eu gostei que você falou muito dessa questão da rede de apoio, né? Qual Uhum. é o papel, assim, na tua opinião, o maior papel de uma rede de apoio para o desenvolvimento dessa inteligência emocional? A rede de apoio ela é fundamental, porque sozinhos a gente não consegue nada. Embora isso seja muito divulgado ou pregado, né, que a gente consegue viver uma vida sozinho, é impossível viver sozinho. A gente precisa do outro, muitas vezes, para se conectar consigo, para entender como a gente se comporta, como a gente se comunica com as pessoas, como a gente trata as pessoas. Né? Então, a rede de apoio ela é fundamental para construir essa autonomia, porque na tomada de consciência e em toda a construção que envolve um processo existencial, a gente vai precisar das contribuições do outro. Se estamos aqui hoje, é porque tivemos um histórico, né? Seja familiar, pessoas que estiveram à frente de um cuidado. Então, a gente tem um referencial estando no coletivo. E a rede de apoio, ela proporciona essa autonomia para o outro, de identificar essas emoções, de se aproximar dessas emoções com mais facilidade. Entendi, que legal. E agora para finalizar, na verdade, é uma coisa que a gente sempre pede para o convidado é que tenha um tempo para dizer alguma coisa que queira dizer, seja relativa ao tema ou não, mas eu queria aí, no caso, sugerir algo para que você tenha como base, né? Assim, na tua visão como psicóloga, na tua prática Sim. aqui na Virtude no dia a dia, qual é o grande papel da inteligência emocional, tanto para você como pessoa, quanto para os Uhum. pacientes, assim, aí, tipo, fica Sim. à vontade para falar o que quiser, que aqui realmente o espaço é Uhum. seu. Sim. O que eu tenho a dizer é se conecte com você, se conecte com a sua história de vida, se conecte com as pessoas que estão ao seu lado, que realmente importam, né? Que realmente fazem diferença na sua vida, na sua existência. Selecione, filtre o que é que te faz crescer de alguma forma, né? O que é que te faz te deixar triste, o que é que te faz te deixar com raiva, chateado, e o que te faz também feliz, né? O que é que te dá prazer. Então eu faria essa recomendação, assim, de se conectar consigo mesmo e ampliar os campos aí de construção. Pô, que legal, é isso aí. Então, te agradeço, né, pela Ah, eu que participação, foi um agradeço. prazer. E eu queria falar com você agora que está aqui assistindo esse podcast, né? A gente tem esse espaço que é o VirtudeCast, que é para trazer justamente esses profissionais que fazem parte da nossa equipe multidisciplinar, que aqui na Virtude a gente tem,
muito voltado para o tratamento tanto da saúde mental quanto de dependências, né? Dependência química, compulsão por jogos, etc, etc. Mas da importância mesmo de estar consumindo conteúdo sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, para que você tenha e que você possa compartilhar esse tipo de conhecimento com quem está próximo a você, né? Seja a sua rede de apoio, seja amigos, familiares, etc. Então, para você que está vendo esse vídeo, aproveite também para passar nas nossas outras redes sociais, tem muito conteúdo voltado para a saúde mental, para tratamentos em saúde mental, tratamento de dependência química, muito conteúdo inclusive sobre inteligência emocional, então eu te convido, né, a visitar o nosso Instagram, nosso YouTube. Se precisar de ajuda, estamos aqui para te acolher, para tirar uma dúvida, ou se precisar de ajuda para um problema com um familiar, um ente querido, estamos aqui para prestar esse apoio a você, tá certo? Então, assim, muito obrigado novamente, Mariana, pela presença. Obrigado a você que nos viu até aqui. Esse foi mais um episódio do VirtudeCast. Te agradeço aí pela audiência e até a próxima.